Alguns dos grandes motivos do planejamento de marketing falhar é quando o diagnóstico ele é mal feito. Aquele diagnóstico que ele é feito no achismo, ele muitas vezes é feito sem embasamento algum, com alguma pouca experiência. E aí é onde começa o grande erro de muitas estratégias de marketing. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que uma das etapas mais chatas, complexas e demoradas do planejamento estratégico, a partir de pesquisa e diagnóstico, pode ser resolvida em alguns minutos utilizando o Perplexity. O Perplexity ele é uma ferramenta de inteligência artificial voltada totalmente para pesquisas. Ele não é mais um chat GPT. O grande diferencial dele é que ele tem um mecanismo de respostas conectados na internet em tempo real, ou seja, todas as pesquisas que ele faz é baseado em conteúdo da internet, que no final ele acaba citando as fontes da onde ele pesquisou. Ou seja, o Perplexity ele não alucina, ele sempre traz as fontes dos dados que ele traz para você. Uma outra característica é que ele traz as respostas formatadas exatamente como você perguntou. Então, se você ia gastar horas ou até dias fazendo algum tipo de pesquisa utilizando o Google, o Perplexity ele vai resolver isso para você em alguns minutos. Então, na aula de hoje, eu vou simular a utilização do Perplexity no desenvolvimento de pesquisa do diagnóstico e pesquisa de mercado para uma consultoria de marketing digital que quer se posicionar no mercado, passando por concorrentes, público-alvo e tendências. Então, bora para a tela. Então, como eu estava dizendo, pessoal, a grande diferença aqui, né, do Perplexity é que ele é um mecanismo de resposta em tempo real, né? Que ele faz essa busca aí na internet e cita as fontes no final. Aqui que vocês estão vendo aqui é a telinha dele, né? Então eu vou simular então como que eu faço, né, para poder desenvolver toda essa parte de diagnóstico, de planejamento estratégico de marketing, utilizando aqui o Perplexity. Vamos começar pesquisando então os nossos concorrentes, né? Ou seja, a gente vai começar aqui pelo benchmark, né? Numa consultoria, a gente precisa saber quem que está liderando, né? A gente precisa saber quem está ali concorrendo com a gente, seja direta ou indiretamente, né? E o erro comum é fazer a pergunta de quem são meus concorrentes, ou seja, o Perplexity, ele precisa de mais contexto. Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo esse prompt, né, que eu vou utilizar aqui para vocês, que ele é o seguinte: atue como um estrategista de mercado sênior. Estou estruturando uma consultoria de marketing digital no Brasil, focada em pequenas e médias empresas de serviços e tecnologia. Então, esse aqui eu descrevi o contexto de atuação da minha consultoria. No caso de vocês, vocês vão usar o segmento de vocês, a empresa de vocês, né, para poder contextualizar o Perplexity da sua realidade. Liste de 5 a 7 principais concorrentes. Aqui ainda vou acrescentar, né, concorrentes diretos e indiretos, ou benchmarks no mercado brasileiro que atuam nesse nicho específico. Para cada um, traga nome da empresa, proposta de valor principal, pontos fortes, aparência e presença digital deles. Então, vamos ver como que o Perplexity vai responder. Antes de eu apertar aqui o enviar, eu quero mostrar aqui algumas funcionalidades. Essa primeira, ele faz uma resposta rápida para perguntas no dia a dia. Então, eu quero fazer coisas simples, pesquisa simples, eu vou mostrar, eu vou selecionar essa opção. Essa outra, que é a Deep Research, né, ou seja, ela é uma pesquisa mais aprofundada sobre qualquer tópico, ele traz ali esses relatórios com mais fontes gráficas, raciocínio avançado. Então, eu gosto sempre, quando eu vou fazer essa parte de diagnóstico, fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada, eu seleciono essa segunda opção, que é o Deep Research, e agora sim eu posso enviar. Se eu quisesse anexar algum tipo de arquivo de referência, algum planejamento, alguma coisa sobre a história da minha empresa, algum documento institucional da minha empresa, eu também poderia, né? Aqui, o que que é legal? Você vê que ele está fazendo aqui todo um processamento, né? E fazendo aqui, mostrando aqui aonde ele está pesquisando, né? Você vê que ele consegue, mostra até quais palavras-chave, termos de palavra-chave que ele está utilizando. Depois de alguns minutos, né, eu pausei a gravação só para poder não ficar mostrando aqui. Então, vocês viram, né, na etapa anterior alguns passos ali que ele seguiu, né, para poder fazer a sua pesquisa. Então, ele trouxe aqui para nós um texto já, alguma coisa da pesquisa, né? Vamos lá. Como estrategista de mercado, analisei o cenário brasileiro para identificar os benchmarks mais relevantes
para o seu posicionamento. O nicho de PMS de serviços e SaaS é peculiar porque exige uma mistura de branding e autoridade, com performance e vendas. O ciclo de vendas é mais longo e consultivo, diferente, por exemplo, de um e-commerce. Abaixo, eu listo 5 players que moldam o mercado brasileiro atual. Alguns são agências, outros consultorias ou assessorias. Mas todos competem pelo orçamento de marketing e vendas do seu cliente ideal. Então, ele trouxe aqui o exemplo da V4. Ele conta uma pequena história aqui da V4. A Growth Machine, do Thiago Reis. A Agência Mestre. Então, ele traz um contexto, quem é o CEO e tal. Layer Up, receita previsível. Então, ele trouxe aqui alguns concorrentes. Análise estratégica para a sua consultoria. Ao olhar para esses 5 players, perceba que nenhum deles vende posts para Instagram como carro-chefe. Para a sua consultoria de PMEs e serviços de SaaS, se destacar, sugiro este caminho baseado nas lacunas. Então, fuja do operacional puro, hibridismo, especialize-se na ferramenta. Então, já que o seu foco é tecnologia, escolha um CRM, Pipedrive, HubSpot, RD Station, e seja o maior especialista nele. Isso tangibiliza a sua consultoria. Então, ele já trouxe aqui, baseado no posicionamento desses concorrentes, ele já trouxe algumas dicas, né? Então, eu poderia aprofundar um pouco mais sobre esses concorrentes, por exemplo, assim, me traga quais deles atuam exclusivamente em São Paulo. Ou, no caso de vocês, vocês podem colocar quais deles atuam especificamente em uma região do país, como vocês acharem melhor. Então, aqui ele vai fazer uma aprofundada pesquisa. Então, depois de alguns segundos aqui, minutos, fazendo a pesquisa, ele trouxe ali, ó, 20 fontes revisadas. Para ser direto, nenhum desses benchmarks atua exclusivamente em São Paulo no que tange a carteira de clientes. No mercado de marketing digital B2B SaaS, a atuação geográfica é irrelevante. Então, trouxe mais uma informação aqui importante e alguns detalhes, né? Então, para o vídeo também não ficar muito longo, vamos aqui para a próxima etapa, que é o seguinte. Um ponto que eu acho importante destacar aqui é o seguinte, olha só. Você vê que ele não inventou nenhum nome, né? Ele fez uma varredura muito profunda na web, trouxe empresas, né? Trouxe links reais. Se eu clicar em cada um desses links aqui, são links reais que funcionam. E agora, para aprofundar, como eu estava dizendo, a gente vai jogar aqui o seguinte prompt para a gente começar a aprofundar na parte de análise SWOT. Olha só. Então, com base nos concorrentes listados, faça uma análise crítica. Quais são as lacunas de mercado e reclamações comuns de clientes desse tipo de consultoria que podemos explorar? Analise reviews, comentários em redes sociais ou o padrão de conteúdo deles, para identificar onde eles deixam a desejar, ou seja, fraquezas e ameaças. Então, ele vai aprofundar aqui. Então, ele trouxe aqui, ó, para estruturar sua consultoria com vantagens competitivas real, precisamos analisar onde os gigantes falham, baseado em reclamações públicas, reclame aqui, redes sociais, e na análise do modelo de negócios desses benchmarks. Identifiquei padrões claros de insatisfação. Então, ele trouxe ali a crise da juniorização de entrega, fraquezas da V4. O abismo da implementação, fraqueza da peer play. A miopia de lead sujo, fraqueza da agência tradicional. Ansiedade por resultados versus longo prazo, ameaça geral. Então, ele trouxe aqui até uma tabela, um resumo. Né? E é que ele diz, eu não vou entrar muito em detalhe, depois eu posso até compartilhar esse link, né, de toda essa pesquisa para vocês verem todo o passo a passo e depois vocês também aplicarem com as empresas de vocês, né? Use essas lacunas no seu pitch de vendas. Você já contratou uma agência que te encheu de leads curiosos que não compram? Ou uma consultoria que te deu um manual de 100 páginas, mas não te ajudou a configurar um CRM? Minha consultoria nasceu para resolver exatamente essas lacunas de execução. Então, você vê que ele vai trazendo alguns insights, né, sobre posicionamento e até para mim refletir até que ponto a minha consultoria, por exemplo, consegue entrar nessas lacunas, né? Então, agora partindo para um próximo passo, utilizando aqui mais um prompt. Agora a gente tem clareza, né, do que contra quem nós estamos lutando, vamos dizer assim, né? Ou seja, quem que é os nossos concorrentes, quem que está mandando no mercado, quem está à frente, né?
E aí, então, agora a gente vai começar a investigar um pouco mais, né? Identificando com mais clareza quem que é a nossa buyer persona, ou seja, quem que é o nosso cliente ideal, né? Quem que é o nosso público-alvo. Então, eu vou jogar aqui, ó. Considerando o cenário, vou até dar o play aqui já, ó. Então, considerando o cenário econômico do Brasil de 2024 e 2025, quais segmentos de PMS estão com maior crescimento e demandam digitalização urgente? Quero focar minha consultoria onde há dinheiro circulando. Traga dados estatísticos recentes sobre a adoção de tecnologia por setor. Então, eu trouxe alguns dados já, tipo, o que que eu quero, né? Onde eu quero atuar onde tem dinheiro, né? Quem é esse segmento? Então, ele vai ver que ele faz uma investigação bem profunda aqui, né? Então, ele trouxe aqui alguns resultados. Então, onde está o dinheiro? Top 3 segmentos: saúde e bem-estar, health techs e clínicas especializadas, serviços financeiros de nicho, fintechs, serviços profissionais e B2B, engenharia, consultorias e RH. Vamos dar uma lida nesse terceiro aqui. Este é um gigante adormecido. Escritórios de engenharia, arquitetura e agências de RH estão saindo do boca a boca para o digital. O cenário: o segmento de serviços cresceu 5,2% em faturamento nos últimos anos, puxando para o serviço administrativo B2B. Então, ele te dá um link, que é dois links, na verdade. Tem um do Sebrae, da onde ele tirou essa informação. A demanda: adoção de IA e automação. Eles querem parar de fazer tarefas manuais. A tendência de 2025 é o boom das automações, end-to-end, inteligência artificial, para substituir processos manuais dessas empresas. Aqui ele trouxe muito essa parte de N8N, inteligência artificial, porque nas minhas pesquisas que eu faço no Perplexity, eu tenho explorado muito esses assuntos. Então, por isso é que ele trouxe. Então, na medida que você vai trazendo assuntos, trazendo segmento, trazendo assim a cara da sua empresa nas pesquisas, ele vai trazendo muito para o seu contexto, né? Por que focar? É um oceano azul. Poucas agências focam em marketing para engenharia, né? Ou vendas de consultoria para RH. Onde não focar? Varejo, moda, acessórios, pequeno porte. Indústria tradicional, baixa tecnologia. Então ele trouxe aqui, né, mais ou menos um estudo. Posicione a sua consultoria como especialista em growth e automações para serviços B2B. Use o argumento da IA. Sua empresa de serviço de engenharia e consultoria ainda faz propostas de Word manualmente? Eu implemento uma máquina de vendas automatizada. Claro que tudo aqui ele está dando algumas sugestões, mas cabe também você ter esse discernimento, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre o item 3. O quanto as empresas desses segmentos estão conscientes da necessidade de implementação de marketing digital e IA em seus processos, estratégia e comunicação? Não quero perder tempo tendo que educar demais o mercado. Quero um mercado que já tenha certa consciência de que precisa de presença digital sólida e implementação de IA. Aqui eu trouxe essa provocação para fazer ele pensar um pouco mais e me trazer justificativas, tá? Sobre todo esse processo, né? Baseado em pesquisas na internet. Agora vocês pensam comigo o seguinte: imagina a gente navegando aqui, ó, aqui atrás, por exemplo, ele foi em 20 fontes, leu, pesquisou, adaptou aqui mais 20 fontes, a gente está falando de 40 sites, 60 sites, ou seja, em 10, 15 minutos de gravação que a gente está aqui, ele já acessou aqui, ó, 60 sites. Quanto tempo que você ia demorar para acessar 60 sites para fazer esse nível de pesquisa e fazer esse nível de compilação, né? Então, aquela hora eu fiz o questionamento, né? A resposta é curta. A consciência existe e é alta, dores latentes, mas a capacidade de execução é quase nula. Eles sabem que precisam, mas acham que é coisa de empresa grande. O item 3, serviço profissional de engenharia, consultoria e jurídico,
Vive um momento ideal para uma consultoria que não precisa evangelizar sobre o problema, apenas vender a solução. Então, ele trouxe toda uma justificativa aqui, né? Então, veredito estratégico. Você não precisa educar o mercado sobre a necessidade. O mercado já está educado pela dor e pela mídia. O que você precisará fazer é desmistificar a complexidade. A frase que vai vender sua consultoria para esse grupo é: você não precisa contratar um time de TI. Nós vamos instalar uma camada digital leve sobre o que você já tem, substituindo as suas planilhas por automações simples em 30 dias. No caso, ele está levando em consideração as minhas pesquisas que eu fiz muito voltado para automações. Né? Então, vamos agora partir para a próxima etapa, que é a seguinte. Crie uma buyer persona detalhada para o decisor de uma empresa de SaaS B2B brasileiro que fatura entre 1 a 5 milhões. Nome fictício, Roberto. Foco. Quais desses três maiores dores dele que tiram o sono dele? CAC alto, churn, falta de previsibilidade. O que ele valoriza em uma consultoria externa, confiança, dados, velocidade, etc. Aqui eu já peguei esse prompt pronto, levando em consideração SaaS e B2B. Eu poderia ter usado esse segmento que ele falou aqui, advocacia, consultoria, né? A questão desses segmentos que ele sugeriu aqui no item 3, aqui de trás, né? Mas eu continuei aqui para a gente ver a resposta dele. Vamos ver. Esta é a Bahia Persona que precisa do seu posicionamento. O Roberto representa a realidade da maioria dos fundadores de SaaS no Brasil, que superaram a arrebentação inicial, de 0 a 1 milhão, mas estão travados na escala. Então ele traz aqui um detalhamento de quem que é essa Bahia Persona, a idade, seu perfil, o cenário, né? As três dores que tirou um sono. Então isso aqui já vai dar um bom embasamento para nós, para poder desenvolvermos, por exemplo, a nossa pauta de conteúdo, né? O que ele valoriza em uma consultoria, que eu não vou entrar em detalhe para o vídeo não ficar muito longo. O objetivo, na hora do fechamento, então ele traz a opção 1, a opção 2, a opção 3, né? Então, depois eu vou disponibilizar esse link para vocês lerem com calma, né? O que eu estou querendo mostrar aqui mais é que, sabendo perguntar, sabendo trazer o prompt correto, aqui para o Perplexity, ele faz pesquisas muito aprofundadas, né? Trazendo a resposta exatamente como a gente perguntou, né? Então, assim, quanto tempo a gente ia demorar para fazer isso no Google, por exemplo, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou jogar aqui o próximo prompt, que ele tem a ver com mix de produto e tendência. Olha só. Haja como um Product Manager de serviços baseado nas tendências de marketing digital para 2025, como inteligência artificial generativa, automações, personalização. Quais serviços são indispensáveis no portfólio dessa nossa consultoria para que ela seja vista como inovadora? Não quero básico gestão de redes sociais, quero serviços de alto valor agregado, high ticket. A chave para vender high tickets em 2025, considerando que esse vídeo está sendo gravado no final de 2025, para PMEs de tecnologia, não é vender horas de execução, mas sim ativos de eficiência. O cliente paga caro pelo sistema contínuo que continua gerando valor depois que você vai embora. Como Product Manager de serviços, estruturei um portfólio de 4 pilares desenhado para atacar as dores do Roberto, sua persona, e personalizar sua consultoria como uma tech consultancy, sei lá, desculpa o inglês, não uma agência. O portfólio de serviços high-tech, produtos estrela, AI, Sales Development Setup, implementação de SDR com IA, pô, isso aqui é legal. Produto de retenção, auditoria contínua de receita, esse aqui já é bem mais complexo, não sei se eu toparia. Produto de autoridade, LinkedIn autoridade, ou seja, persona branding, B2B, para criar autoridade no LinkedIn, ok, pode ser interessante. Produto de inovação, engenharia como marketing, né? Custom micro SaaS for lead gen. Então ele trouxe algumas coisas aqui, ele trouxe depois aqui tem uma planilha resumindo, né? Dica, não ofereça tudo de uma vez. Tá, agora eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Faça uma tabela fazendo um cruzamento entre os serviços sugeridos com as principais dores do cliente
e crie uma me mostre uma justificativa. E me mostre uma justificativa se realmente devo prestar determinado serviço, levando em consideração a sensibilidade de preço por parte do cliente e sua dor mais latente. Quero ser eficiente em prestar o serviço certo para a dor certa no cliente certo. Ou seja, ele vai pegar por base tudo que a gente conversou até agora. Ele vai criar um raciocínio em cima do que a gente conversou até agora para criar uma justificativa, né? Ou seja, para ele ter certeza do que está falando, né? Sobre assim, olha, essa dor você vai atender com esse serviço e a viabilidade, tal, tal, tal. Olha só. Essa tabela é uma bússola para definir o go-to-market. O objetivo é cruzar a dor com a solução, mas adicionando a camada crítica de viabilidade comercial. Ou seja, o cliente vai pagar, ele sente dor suficiente para abrir a carteira. Então, o que eu quis causar aqui foi justamente essa provocação, né? Matriz de eficiência, serviços versus dor versus viabilidade. Serviço sugerido. Então, ele criou toda uma tabela. Então, assim, qual que é a dor? Falta de previsibilidade. Sensibilidade de preço, baixo. O cliente vê como investimento e traz dinheiro rápido. Devo prestar esse serviço? Sim. É um carro-chefe. Justificativo. É a aspirina, né, do portfólio. A dor que falta de lead é aguda e tira o som. O cliente paga caro porque o ROI é direto. Paga X, recebe Y em reuniões. É a porta de entrada mais fácil para fechar contratos. Então ele fez toda uma tabela, aí aqui ele já trouxe algumas depende, não inicialmente, isso aqui eu quis trazer essa provocação. Então ele trouxe aqui no final um resumo do que eu quero, né? Então o roteiro de vendas, ele trouxe até uma sugestão, né, de roteiro de vendas. Vamos partir então para a gente aprofundar aqui para o seguinte tópico. Quanto cobrar? Olha só. Realiza uma pesquisa sobre modelos de precificação para consultorias de marketing digital B2B no Brasil. Quais são as faixas de preços praticadas para projetos de implementação de funil de vendas ou consultorias recorrente, FII mensal? Busque referências em artigos, pesquisas de mercado ou discussões do setor. Então você vê que ele já está fazendo uma pesquisa bem aprofundada aqui, em mais fontes. Ele até te mostra quais as fontes ele está fazendo, e ele chegou aqui a uma conclusão. A precificação é parte mais sensível da estratégia. Com base nos dados de mercado, 2024-2025 da Abrad, ele trouxe aqui toda uma análise. O básico, commodity, intermediário, agência, consultoria, FII mensal, setup, né? Então ele trouxe toda uma explicação aqui, que depois vocês podem ler com calma. O modelo, projeto atual, on-off, precificação, justificativa e tudo mais. Tá. Faça um cruzamento dos tipos de serviços listados anteriormente para termos clareza de quais serviços oferecer e por quanto, mostrando a justificativa e quais tipos de clientes estão mais dispostos a pagar. Então, eu estou trazendo aqui esses pontos, né, para vocês executarem, né, posteriormente, a aprofundar essa pesquisa, né? Ou seja, provocar, fazer várias perguntas, para a gente poder, assim, explorar ao máximo essas pesquisas que ele faz na internet, para a gente poder ter com clareza assim, um diagnóstico que vai realmente embasar a tomada de decisões até do meu próprio modelo de negócio, né? Que, claro, depois que eu fiz uma série de pesquisas, depois que eu tive algumas respostas, é lógico que eu vou fazer alguns testes, né?
vou colocar no site, vou fazer conteúdo sobre aquele tema, vou fazer uma landing page, fazer tráfego para essa landing page, para poder ter clareza, né, e retestar, né, ofertar, ver a procura, ver demanda, ver como que os meus processos funcionam na entrega desses serviços, para daí ir validando cada um desses serviços, né. Eu não digo acreditar piamente no que ele está dizendo, muitas vezes pela sua experiência você vai saber dizer o que funciona ou não, mas o que eu acho importante dizer aqui é é justamente esse ponto de pesquisa, olha, faz uns levantamentos, tem insights, testa, né, descarta aqueles que não funcionam bem, né, e abraça aqueles que funcionam bem, né? Então vamos lá. Pedir para ele fazer um cruzamento, essa matriz definitiva de oferta desenha para você com clareza a oferta do que vender. Então ele trouxe AI Sales, Heavy Ops, MicroSaaS, Final Authority e preço sugerido, né, no ticket. Setup pago, tantas vezes, uma mensalidade, projeto fechado. Então, aqui, por exemplo, esse modelo de negócio que a gente trouxe aqui como exemplo, ele está trazendo desde uma frente de consultoria, né, atua ali periodicamente, encerra, ou, em alguns casos, serviços mensais, né? Então, a título de exemplo, está ótimo. Um cliente ideal, né? Quem paga? B2B, fintech, consultoria. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia do que oferecer para quem. Se às vezes eu tenho mais afinidade, mais proximidade, mais penetração, por exemplo, no mercado de SaaS, B2B e serviços, né? Talvez eu possa oferecer esse tipo de serviço aqui. Mas vamos supor que eu quero oferecer esse serviço para esse. Então, eu posso perguntar, né? O que eu posso fazer entre um e outro, e aí criar as justificativas, né? Então, ele faz uma análise mais bem detalhada aqui e tudo mais. Tá. Vamos para a próxima etapa aqui, que é o seguinte. Com base em todas as pesquisas acima, crie uma tabela resumo do diagnóstico estratégico para essa consultoria. Coluna 1, oportunidade identificada. 2, ação recomendada. 3, grau de prioridade. Então, ele já está organizando o que a gente conversou até agora. O legal aqui, ó, é que ele até fez um gráfico. Se eu clicar aqui, ele abre aqui do lado. Então, aqui, ó, ele trouxe toda a planilha, né, de lacunas, de tudo que a gente conversou, né? Qual que é o grau de prioridade alto, médio, gestão de redes sociais, falta de não sei o quê. Então ele trouxe, né, todo um conteúdo assim muito rico. Mas eu ainda quero explorar um pouco mais isso aqui que ele trouxe, né? Então ele trouxe uma tabela, faz uma análise executiva dos blocos de prioridade, né? Essas são 8 ações para tal segmento, como porta de entrada, narrativa única, lead para receita, zero educação de mercado, seu total, então ele trouxe toda uma análise. Agora eu quero trazer uma outra provocação para ele aqui, que é o seguinte: faça uma análise das dores, necessidades e anseios do, do público alvo, separando por etapa da jornada de compra. Quero ter clareza na sua jornada, quais suas dúvidas em cada etapa e como minha empresa pode sanar essas dúvidas de cada etapa. Aqui eu já quero provocar um pouco mais a pesquisa, para que eu tenha muita clareza, assim, de qual que é a dor, em qual etapa, para eu poder saber qual dúvida esclarecer em qual etapa, para já começar a me dar uma base de pauta de conteúdo, né? Pensando no funil, pensando na jornada, né? Porque aí, para ficar mais fácil, para depois eu conseguir embasar a minha pauta de conteúdo com base em pesquisa, com base nas dores do meu cliente, com base nas suas necessidades de acordo com a sua jornada. Então, por exemplo, aqui, ó, a etapa de consciência. O cliente sabe algo dói, mas não sabe o nome. Então,
Ele trouxe a dor e o anseio, a dúvida principal. O problema do meu produto é que é caro, minha equipe de vendas é ruim. Como que a sua consultoria resolve? Conteúdo educativo que dá nome ao problema, né? Diagnóstico gratuito de ferramenta de autoavaliação. Não é o mercado, sua empresa sofre de ineficiência de funil. Então, ele porra, trouxe uns assuntos interessantes, né, de acordo com a cada um, né? Então, assim, a consciência, porque aí ele trouxe aqui tabela resumida e alguns insights. A maioria das consultorias foca apenas na etapa de decisão. Se você atuar forte na etapa de consideração, educando o Roberto, que, que contratar um CLT é caro e ineficiente, que a agência tradicional traz lead sujo, você ganha a venda antes mesmo de enviar a proposta. Então, assim, ele te traz algumas análises. E se ele te traz alguma informação que você discorda, pede para ele justificar. Mas por que você me trouxe essa ideia? Justifique e tal, né? Então, pessoal, eu quis mostrar aqui um exemplo simples, que em cerca de mais ou menos 30 minutos de vídeo, a gente consegue fazer um levantamento muito interessante de informações. Então, eu posso pedir para ele aqui ainda, ó, concretize toda nossa pesquisa e os resultados finais em um diagnóstico, concluindo com a análise SWOT e uma matriz TOWS. Considerando que minha empresa é nova no mercado e ainda estou sem nenhuma autoridade. Então, aqui eu pedi para ele fazer esse compilado assim, para a gente organizar as ideias. Né? Eu ainda quero amadurecer um pouco mais essa análise SWOT, porque a gente não trouxe quase nenhuma informação da nossa empresa. Né? Ali eu só coloquei superficialmente que eu sou novo no mercado, não tenho nenhuma autoridade, não trouxe nenhuma realidade, mas eu poderia anexar, por exemplo, algo já uma certa análise, uma certa apresentação da minha empresa. Isso enriquece muito mais a pesquisa, né? Estou trazendo assim alguns exemplos muito simples sobre o potencial que você pode usar o Perplexity até fazer ele concretizar um documento final, meio que para organizar as ideias, né? Então, olha só, ele trouxe aqui, né? O diagnóstico Tech Consultancy Boutique. Você está montando uma agência de marketing, está montando uma consultoria, tarará, baseada em o mercado está cheio, tererê, tororó. Então, ele traz até uma análise SWOT aqui. Depois a gente pode até ver como que ficou. Ficou bem ruim a imagem, mas ok. Enfim, só para a gente poder ver que tipo de coisa que pode acontecer aqui, né? Vamos lá. Então, ele trouxe aqui uma análise, mas depois ele descreve, né? A estratégia de ataque, então, que é a matriz TOWS, né? A, ele traz todo um detalhamento aqui da matriz TOWS e alguns, até uns primeiros passos, né? De, de, de ações estratégicas, né? Eu vou pedir uma sugestão para ele aqui, que é assim, ó, baseado em benchmark, que tipo de objetivo posso traçar para minha empresa em termos de faturamento, leads qualificados, propostas e reuniões, pensando num planejamento, estratégico, estratégico de um ano. Então, assim, a minha ideia é baseada em pesquisa, que muitas vezes eu não tenho muita referência de objetivo. Né? O que eu posso ter como objetivo? O que não é loucura? Né? Para dentro de um ano, em termos de lead qualificado, proposta, faturamento, reuniões, pensando no planejamento estratégico de um ano. Aqui, se eu tivesse, por exemplo, trazido um pouco mais de realidade da minha empresa, talvez ele seria mais preciso se eu estivesse trazendo os meus resultados mensais, as minhas metas atuais, o quanto eu estou batendo de meta. Se eu estivesse trazendo, por exemplo, assim, de fazer pesquisa,
baseado no que eu já estou fazendo, o que pode ser ajustado baseado em benchmark para poder melhorar o meu resultado. Então, tudo isso eu posso trazer, né, aqui no Perplexity, que ele ajuda muito a gente ter insights. Um ponto importante é a gente saber o que pedir, que é o que dá para vocês verem aqui, né? E também não levar, talvez, a risca o que ele fala, porque depende muito da sua experiência de mercado. Baseado no que ele te fala, aí você vai conseguir ter alguns bons insights aqui, né? Então, ele trouxe aqui mais gráficos. Olha só que legal. 120 MQLs, 18 SQLs, 12 propostas e ficou pequenininho aqui. Mas vamos lá. Ele também descreve aqui faturamento em um ano, novos clientes 2 a 3. Então, ele te traz algumas referências que talvez, caso você esteja partindo do zero, né, você consegue ter uma referência de como fazer. Então, turma, o que eu queria mais apresentar nesses quase 40 minutos de vídeo aqui o potencial que o Perplexity pode trazer nessa primeira etapa do planejamento estratégico, que é essa parte de pesquisa, validação de mercado, validação de negócio, montar um diagnóstico, né? Eu poderia pedir que, então, a estrutura para mim um diagnóstico final e tudo mais, e talvez até partir para essa parte de objetivos, partir para definição de KPIs, de OKRs, né, para o meu negócio, né, para mim poder já ter um diagnóstico e um objetivo, né, para depois a gente partir para definição de planejamento estratégico, tático e operacional de acordo com metas, enfim. Eu poderia partir para isso aqui agora, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos nos concentrar aqui nessa parte de diagnóstico. Em seguida, eu vou fazer mais vídeos, né, apresentando um pouco mais esse potencial do Perplexity, por exemplo, trazendo essa definição de objetivos, metas mensais, planejamento estratégico, tático e operacional, e depois até usar o ChatGPT, por exemplo, para validar esse planejamento, para dar uma lapidada, de acordo com a experiência, a gente ter um pouco mais de clareza e começar a ter mais base para definições estratégicas importantes baseado em pesquisas. Pessoal, muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de seguir aí o canal. Pretendo trazer muito mais atividades práticas sobre utilização de ferramentas de LLMs, criação de vídeo, imagens, mas na prática, de como que você pode aplicar isso para o seu negócio, né, que possa contribuir para aumentar o faturamento do seu negócio e te trazer bons resultados. Não deixe de curtir, compartilhe com quem que você acha que pode ser útil. Não deixe de fazer um comentário, o que você achou aí desse vídeo, como que você utiliza o Perplexity nos seus negócios. E tamo junto, valeu!